Fala pessoal, eu sou Anderson Castro e nesse vídeo vamos entender o Design Pattern Factory Method. Um Design Pattern simples de entender, mas poderoso na prática. Sabemos que existem três tipos de Design Pattern: o criacional, o estrutural e o comportamental. O Factory Method é um Design Pattern criacional. Antes da gente mergulhar no entendimento, vamos conferir uma overview do vídeo para você saber o que vamos aprender sobre o Factory Method. Overview. É, a gente vai ver, né, vai ter a primeira coisa que a gente vai ver no vídeo vai ser a definição formal, né? O, o que significa um Factory Method, o que é um Factory Method. A gente vai ver depois disso que a gente vê a definição, que pode ser que não fique claro a uma primeira instância pela definição. A gente vai ver o problema. A gente vai é, criar um problema que esse problema vai ser solucionado pela, pelo Factory Method. Então, assim, a gente vai ter o problema e na solução eu vou demonstrar é, a estrutura de forma genérica, mas depois a gente vai implementar é, a, a, a solução para o Factory Method, no caso, para resolver o problema. Vamos ter aí no vídeo prós e contras do que, é, do que o Factory Method proporciona e a gente finaliza com considerações finais. O que é o Factory Method? Bom, a gente olhando para as palavrinhas Factory Method, se a gente for traduzir, né, é o método de fábrica. Então, é, isso já passa uma, uma ideia do do que é esse design pattern, já já pela essa tradução. Ele é um, por isso até que ele é um design pattern criacional, né? O factory faz uma alusão a fabricar, né? A criar. Vamos ver a definição formal. O Factory Method é um design pattern que define uma interface para criar um objeto, mas deixa que as subclasses decidam qual classe concreta será instanciada. Perceba uma coisa, a gente está falando de método, Factory Method, né? Então, método de fábrica. Aí está dizendo assim, define uma interface para criar um objeto. Então, é nessa parte aí é que significa este método, é, o Factory Method está aí. Ou seja, você falando de orientação a objeto, é a assinatura do método vai ser criada para as subclasses é que vão decidir qual classe concreta será instanciada. Então, é, essa a definição formal do Factory Method se resume a, ao que a gente está vendo aqui. Bom, vimos a definição formal é, e agora vamos partir para ver o problema, né? Vamos visualizar o problema, é, vamos para o código e criar esse problema para a gente ter essa noção, para a gente evoluir para o entendimento da solução. Eu vou criar aqui logo uma classe chamada main, que se a classe é main, vai ter um método main. Essa é a minha parte cliente. Parte cliente é a parte que vai se utilizar do recurso aqui que a gente vai definir. E essa feature, vamos dizer assim, vai ser de relatório. Então, assim, é um sistema que a gente precisa gerar relatório, certo? Então, eu posso já, é, eu estou com essa responsabilidade de criar essa parte de relatório. E nessa parte de relatório vai ter relatório em PDF,
e vai ter relatório em Excel. Então, assim, já de começo, a gente já presume que há uma necessidade de herança, né? A- é, pela natureza desse tipo de, de feature, que no caso, um relatório em Excel e um relatório em PDF. Então, já de começo, eu já vou começar criando uma interface chamada report, que nela vai ter um método generate, ok? Ah, eu criei aqui. É, então, eu estou com a interface report, então a gente já sabe que aqui a gente tem a necessidade de um PDF e de um Excel, então vamos criar uma classe PDF report que implementa report. Eu poderia começar o problema começando sem ter é, sem ter a interface. Mas eu já tô acelerando um pouco, porque eu acho que isso aí não merece a gente perder tanto tempo em ver para chegar numa, numa ideia de herança, né? O Factory Method ele já presume que você é, definiu uma herança para as classes, essas classes que precisam desse desacoplamento. Então, é, então aqui eu estou com o PDF Report, vou colocar aqui é, generate PDF. Vou criar aqui é, um Excel Report, que vai ser a mesma ideia, né? Então, assim, como eu falei, o Factory Method já presume que você já uma parte da solução você já colocou em, em herança. E para isso a gente usar o poder do polimorfismo. Então, assim, isso já é muito natural. A gente com essa problemática já é muito natural ter, ter essa abordagem, usar a herança nesse caso. Então, tendo em vista que é, é mais de uma classe, né? Generate Excel. Certo? Então, assim, a gente tem aqui, a gente tem aqui um Excel Report, um PDF Report, que estão implementando uma interface Report. Beleza. Vamos agora para o main. Então, assim, nessa parte é a parte cliente que vai fazer o uso da, dessa, dessa feature, dessa necessidade, dessa lógica. Então, por isso aqui eu já vou colocar de uma forma polimórfica. Então, report igual a new PDF report e report é,
ponto generate dados. Aí é só fazendo uma alusão que, obviamente, na prática não seria assim, mas fazendo alusão que está passando dados aí para gerar o relatório em PDF. E beleza, a gente tem uma situação clara já que tem um acoplamento com o PDF Report. Isso já está claro. Isso é um problema? Não exatamente. Não exatamente tudo que a gente faz significa ser ruim ou ser o acoplar as coisas sejam ruins. Não exatamente. Então, ainda não é, talvez ainda não seja suficiente o factory method no caso aqui que a gente está vendo. Então, assim, a gente pode estar, é, vou colocar aqui public void order scope. Vou chamar order 2 porque a gente já sei que eu crio outro. E aí, esse outro escopo aqui, eu tenho um Excel. E eu dou um report, generate, né? É, com, com os dados, assim, com uma forma como tá sendo feita a alusão aí, certo? É, isso que a gente está vendo é um problema? Esse acoplamento é um problema aí para esse caso? Olha, já está, assim, a gente está com um escopo muito pequeno, mas já está dando indício que o acoplamento aí pode ser um problema. Vamos fazer aqui ó, em um outro escopo, ou seja, vai ter um outro escopo que vai se utilizar. Vou fazer um copy e cola aqui. Vai estar tendo um outro escopo que está se utilizando novamente de um PDF report. E imagina um cenário que você pode ter muito mais que isso. Então, essa hora, o Factory Method pode entrar em ação, ou seja, para resolver esse problema. Por quê? Mas você fala assim, pô, mas não tem problema ainda, não estou vendo o problema ainda em si aqui. Você pode estar se questionando, que você, pô, mas não estou vendo ainda o problema, porque tudo bem que tá fortemente acoplado, mas está fazendo a geração do relatório. Ok, mas você tá começando é, esse tipo de implementação, mas mas começa a ter uma previsibilidade que isso pode ter, é, pode ter evoluções, pode ter manutenções, e isso, a partir do momento que pronto, vou colocar um problema mais outro, assim, isso já é um problema, porque tá, a gente está repetindo o código, mas vou colocar um outro problema aqui, ou seja, imagine que agora o, é, o relatório vai ter, ó, eu estou evoluindo, vai ter definição de tema. E isso começa a surgir uma necessidade de que é, cada criação
eu chamar o setteme. Vamos dizer aqui dark. Mas aí eu preciso fazer isso também no, no outro aqui. Ah, preciso também fazer nesse aqui também. Aqui isso é diferente. Então perceba, cada vez que eu vou é, tendo, tendo evoluções, eu já tenho. Se eu vou me deparar com o código todo espalhado. Será que agora. Acho que agora fica um pouco um entendimento melhor. Esse código que está espalhado, eu vou ter que fazer a manutenção nele, na, na, nos pontos que eles existem, que existem o PDF report no caso. Então imagine que tenha 100 chamadas, sei lá, pode ter várias. Então essa hora aqui fica mais é, é, o, a gente pode utilizar o Factory Method para ter essa solução, para fazer com que a gente não precise, ou seja, a gente centralizar e a gente desacoplar esses, é, essa lógica, né? Esse tipo de implementação que a gente está fazendo aqui, de ter vários escopos, assim, é, com chamadas que são em comum, que poderia estar centralizadas. Então aí que entra em ação o Factory Method, que vai promover aí o nosso, vai, a gente vai desacoplar e vai também centralizar a, a implementação necessária aí para a criação do método. Lembrando que Factory Method, método de fábrica, né? Então a gente tem vai ter uma classe, vai ter um outro tipo, a gente vai ter uma estrutura que vai instanciar, que vai estar instanciando a classe concreta. A gente não vai, o código cliente já não vai ter mais conhecimento de como está sendo instanciado o que é necessário, certo? Então, é, vamos dar uma olhada na solução. Preparados para a solução? Vamos implementar a solução. Né? Vamos o problema que a gente acabou de criar aí. Vou fazer só uma ressalva aqui, que quando eu estava demonstrando, quando eu criei o report set tema, eu não tinha criado, eu fiz aqui o main, mas não tinha criado as implementações aqui nas classes concretas. Agora já está, certo? Se você, no caso aí, pode ter, enquanto a gente estava vendo, fazendo essa implementação, a criação de problemas, pode ter se questionado, né? De tipo, eita, criou 7 temas, mas não, não tinha criado nas classes concretas. Mas eu acabei, assim, problema resolvido aqui, eu criei, certo? Só para deixar claro essa parte aí, se tenha surgido alguma dúvida. É, bom, para a solução, antes de a gente colocar a mão na massa, eu acho que é interessante ver a UML do, da estrutura do Factory Method, certo? Então a gente tem termos aí que são termos genéricos, tá? Produto, produto aqui é o que a gente já criou, que é o produto aqui como interface foi o report, e foi o Excel report e o PDF report. É essa parte aqui.
Isso aqui a gente já criou, a gente já tem. O que a gente vai criar agora é uma figura chamada creator. É, ela tem essa definição, isso está no livro do Goff, é um livro famosíssimo aí, que é onde tem o catálogo de todos os design patterns. Quer dizer, não sei se é exatamente todos, mas é, maioria. É, então, então a gente tem aqui subclasses. Tem uma classe aqui, o create produto aqui é nosso factory method, de fato, propriamente dito. Então, assim, a gente precisa ter um create, a gente vai ter uma classe que a gente vai batizar ela, né? Não precisa ser creator, né? Creator é só um termo aí para se referir a essa estrutura, é a, por ser a classe que tem o factory method. Pode ter algumas operações, então o creator ele pode ter operação também. Então assim, o factory method ele não se resume a, a apenas ter um método que cria. Ele também vai ter uma lógica sobre as classes concretas que estão sendo é, desacopladas. Nesse escopo vai ter um nível de abstração maior. Vai, a ideia é basicamente essa mesmo. Assim, no Creator vou ter uma abstração maior, ou seja, o Create produto vão ser, tem que ser implementado pelas subclasses. É nele que nas subclasses é que vai se colocar um new, é que vai usar operador chave, né? A palavra-chave new. Esse é o grande detalhe do Factory Method. É, então é isso. Então assim, a gente já tem uma estrutura que a gente já fez, que aqui é o produto, né? É o report, né? E agora a gente vai criar uma classe chamada, que já posso adiantar que essa classe que a gente vai chamar, um nome mais simples para esse caso, a gente pode batizá-la como report service, ok? Então assim, a nossa classe criadora, nosso creator, vai ser um report service que vai ter um create report que vai retornar de forma que vai ter a assinatura, que vai ter a assinatura do método, né, para as subclasses implementar, esse onde tem Some Operation, a gente vai ter a, uma é, vamos dizer assim, uma centralização do escopo que faz a lógica do negócio, certo? Então, é, eu acho que olhando assim o ML para dar uma visão mais alto nível do que a gente vai fazer e ter uma ideia de como é o padrão, ok? Então, bora lá, bora para a ideia. Então, é, como é que eu vou por onde é que eu vou começar? Bom, eu falei que a classe creator, né? E ela vai ter a assinatura de um método create service, ou create report, né? Então, por definição aqui, por regra, eu crio, no caso aqui, vai ser uma classe, o que eu estava procurando aqui se teria na lista classe abstrato, mas não tem. Então aqui eu, um abstract class, e
vai ter como retorno um report, vai ser um create report. Opa, aqui a gente abstract report, create report. Então assim, já estou criando uma, já criei a assinatura do método para as subclasses implementarem. Então, é, então vamos já criar uma subclasse, né? Então eu digo aqui new Java class e eu posso dizer que é um PDF report service. Fazendo a herança aqui, né? Create report e aqui, de fato, eu vou estar é, instanciando PDF report. Então perceba que já ter feito isso aqui no meu main, eu não vou, eu vou retirar esse new PDF report daqui. Mas não é só isso que eu vou fazer, certo? Ah, vamos, vamos já criar a classe Excel Report Service, fazendo a herança com o Report Service. E aí, New Excel Report. Então, olhando essa estrutura aqui, a gente, é, a gente pode ter no Report Service. Se lembra que a gente viu na OML o Sum Operation? Deixa eu voltar aqui. Eu posso ter a operação no Creator. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou chamar aqui public void generate e aqui vai ter implementação, mas é uma implementação mais alto nível. Ou seja, eu vou aqui fazer a criação do report, né? Eu vou fazer aqui o report.generate, beleza? Então assim, eu já não preciso mais chamar o report generate lá. Aí você fala, pô, mas você criou um generate e o fato de setar o tema. Perceba que aqui é um caso em que eu estou tendo diferenças de, de implementação. Então, assim, não, não, não faz sentido. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Onde eu estava? Port Service. Não faz sentido eu colocar.
setar o tema aqui. Setar o tema, aí sim, por isso que é um benefício do Factory Method. Ou seja, eu vou no PDF Report Service e não vou mais só apenas fazer o new. Ele precisa ser criado e com assim uma configuração inicial. Então, no caso aqui o PDF, eu digo dark. Perceba que create report é, eu estou centralizando a criação dele, né? Eu tô, ou seja, qualquer outra necessidade, como estava espalhado pelo código, vai estar centralizado em uma parte só. E esse é um benefício, né? Traz flexibilidade aí para evolução, para manutenção. Então, assim, só vou ter uma parte aí para estar tendo alguma alteração nesse sentido. Então, a gente fez isso no Create Report daqui. Então, vamos para o Excel Report, que é a mesma coisa. Eu instancio. É, de- mesma coisa. Então, assim, agora eu tenho todo o código que estava no main, eu tenho toda, já está em toda a estrutura do Factory Method. É, se a gente for no Report Service, que é onde tem a assinatura, Create Report, ou seja, eu tenho o Create Report aqui, que ele vai estar fazendo a, a criação conforme foi definido na subclasse. E vai estar fazendo generate. Ou seja, eu posso remover essas coisas aqui? Com certeza. Isso aqui não vai. Agora, por exemplo, para esse primeiro bloco, qual, como é que a gente pode mudar? Report Service, New, PDF, Report Service. Report Service, ponto, generate. E aqui passando os dados. Ou seja, agora o que eu tinha desse método, o que eu tinha isso aqui, ele está sendo trocado por isso aqui. Ou seja, eu não tenho mais, eu desacoplei o report, o PDF report, o report daqui da parte cliente. E eu também fiz fiz o desacoplamento e ainda também fiz a centralização da, da criação do, do PDF report, do PDF report, do Excel report, e assim o que vier que seja. Então, a aplicação ela evoluindo, ela, ou seja, a gente tendo a previsibilidade que vai acontecer outras e vão vai evoluir para outros tipos e não tem uma e a gente às vezes não tem uma ideia exata, o Factory Method cabe, né, nesse cenário ele pode ser utilizado. Então, aqui a mesma coisa, Import Service,
é, Excel, Report Service, é, aqui o Generate. Então aqui, mesma coisa, né? A gente pode, esse código aqui não precisa mais. E onde a gente colocou aqui o Order Scope 3, né? É a mesma coisa aqui. Então assim, PDF Report Service. O que é o PDF Report Service? É lá onde tem a implementação do Factory Method, né? E aí, se porventura tiver qualquer tipo de manutenção, ou seja, passar a não ser Dark, ser outra coisa, é só vir aqui. Não vai estar, não estaria espalhado por todo o sistema, né? Então vai facilitar a manutenção, né? Vai ficar mais organizado. Então assim, vai ter os benefícios que que o próprio design partner promove, né? Beleza? Bom, eu acredito que essa implementação aqui, ela passa uma ideia é, da, do poder que o Factory Method pode proporcionar, né, de você visualizar no projeto, uma vez que tiver um cenário com essa problemática, você vai poder solucionar desta forma. é, assim, se a gente for olhar o livro do Goff, eu já adianto que há variações. Mas a maneira como eu apresentei aqui, é, e no formato aqui da UML, é, é, é a essência do design pattern. É essa, certo? Beleza? Bom, saindo da implementação, que é uma parte bem divertida, né? Eu, eu acho divertido assim a gente ver a implementação, né? Resolver o problema, né? Colocar a solução em prática. É, mas agora vamos ver os prós e contras do Factory Method. O pró, um- um- uma vantagem, né, do, do Factory Method, a gente viu, ficou nítido que é um baixo acoplamento, né? A gente criou lá o report service, criou as subclasses, né? Instanciando, fazendo a instância da classe concreta. Então a gente viu aí que proporcionou um baixo acoplamento. A gente viu também que proporcionou uma flexibilidade, né? Ou seja, para evolução, para manutenção, fica mais fácil, né? A gente evoluir e dar manutenção. E, assim, proporciona também um código mais limpo e organizado, né? Proporcionando uma coesão nesse, no aspecto de você o, o que usar, né? Para que usar, é, qual é a função de cada um e a tendência é essa, né? É ter um código mais limpo e organizado. Contras, vai ter um aumento de classes. é, O, o, o design pattern aí nesse caso ele tem um número, você vai gerar um número maior de classes, então acaba isso sendo um contra, né? Há, há uma hierarquia, consequentemente há uma complexidade, né? De você ter uma classe abstrata que tem a assinatura do método e implementa a assinatura do método, né? Então faz com que e também tem as classes
no caso que são pela UML, são designados como classe de produto, então acaba tendo uma complexidade nessa hierarquia. E um uso exagerado, ou seja, é, você pode às vezes ver uma situação em que você quer aplicar um factory method, mas acaba sendo um, um exagero, né? Acaba sendo atirar é, falando de uma forma análoga, atirar, usar um canhão para matar uma formiga, né? Então, você pode ter uma situação em que isso seja um exagero utilizar essa solução, certo? Considerações finais. O que a gente viu aí foi, eu já falei, mas repito, o que a gente viu foi a essência do design pattern. A gente viu a essência dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você vê o livro de design pattern do Goff, você vai ver variações, certo? Então, assim, há, há sutis variações para o design pattern. É, então, assim, se você quiser até se aprofundar mais nisso aí, eu sugiro fortemente aí que você leia o livro, dê uma olhada. É, você vai ver a essência e vai ver as sutis variações que o design pattern oferece, certo? Ele é onde talvez não fosse tão necessário eu dizer isso, mas eu resolvi colocar. O design factory method ele segue princípios do Solid. Mas se você for ver, assim, Solid é, foi concebido depois do design pattern. Exatamente. O Solid ele foi concebido depois do design pattern. Mas ele segue princípios do Solid, sim. Por exemplo, um que eu ressalto é o OCP, que é Open Closed Principle, ou seja, aberto para extensão, fechado para modificação, né? Então, ele segue, pode citar outro princípio também, mas acho que eu ressaltaria esse princípio, beleza? Bom, muito obrigado por acompanhar até aqui. É, espero ter ajudado, né? Espero que você, nesse conteúdo aqui, você tenha assimilado o conhecimento do Factory Method. E a gente se despede aqui. Até a próxima.